A novidade da aula de hoje, a gente vai abordar dois pontos aqui. Principalmente são preocupações com relação ao posicionamento dos componentes, identificação, e o que pode ser interessante incluir na serigrafia e ou documentação extra da placa. O posicionamento dos componentes pode não parecer nada relacionado com especificação elétrica, pode ser uma coisa distante mesmo, não necessariamente está justificado por isso, mas é uma das principais especificações do problema quando a placa vai ser usada em alguma aplicação de fato. Se vocês forem olhar o posicionamento dos componentes numa uma placa de rede comum para um computador tipo CPU, duas coisas são óbvias. A gente tem que botar um conector e essa interface externa aqui para a interface de rede em posições corretas, com distâncias exatas, o conector para se encaixar no slot PCI e com uma distância padrão entre esse conector e a borda externa. Eu vou botar essa. Não lembro o nome dessa aleta aqui, dessa parte exatamente que fecha o fundo da CPU, mas o que nos interessa é que o conector RJ45 ou o conector de quando a telefonia esteja na posição certa aqui, compatível, com distâncias compatíveis. Isso aqui vocês vão encontrar em especificações do padrão PCI ou especificação de um formato de gabinete que vai dizer a distância entre o conector PCI e a interface externa, que é padrão também. Outra coisa que a gente pode procurar aqui é botar todos os conectores em regiões da placa que façam muito sentido. Como a gente tem do lado de cá, esse aqui é uma placa de um computador, que é uma placa que tem todo o computador dentro, desde periférico, CPU, GPU, tudo que a gente quiser. Do outro lado da placa, inclusive, tem um espaço para botar um HD SATA. E o que faz muito sentido nessa placa aqui? Tudo que vai ficar atrás da CPU tá do lado esquerdo aqui. Ele tem alimentação, ele tem aqui portas USB, ele tem a porta de rede, RJ45, parece que é mais USB aqui, tem HDMI aqui, tem o conector para antena Wi-Fi. Tudo que fica atrás da CPU, que não importa para o usuário. E tudo que está no lado direito, aqui, entrada para microfone e fone de ouvido, entrada para cartão, botão liga e desliga. Então isso aqui está diretamente ligado à especificação do produto, né? Então não é um motivo elétrico para estar em uma interface ou outra, mas a especificação do produto. Aqui no meio, para ter uma ideia, fica a CPU e aqui no meio e aqui fica a GPU, que não fazem menção a nada de interação com o usuário aqui nesse caso. Todos os conectores vão ficar nas bordas, né? Isso pode não parecer lógico de acordo com o footprint deles às vezes, mas é a preocupação também. Outro ponto é pensar nos dissipadores de calor. Geralmente são aletas de alumínio, né? E que pelo projeto térmico elétrico podem ser necessários localizar eles na borda da placa. Essas quatro placas que a gente tem aqui embaixo, pode ver que tem uma placa bem engraçada aqui, porque ela prevê no footprint, essa mais ao centro que a gente está observando agora aqui, que eu estou marcando aqui, ela tem um footprint para botar o dissipador de alumínio num transistor, ou num regulador de tensão, em algum componente aqui, tipo o TO220. Eu achei bem engraçada, ficou muito diferente essa solução. Eu nunca pensaria em botar o dissipador dentro da área da placa. Já essa placa mais à direita aqui, ela tem um espaço previsto para botar um dissipador de calor aqui nesse componente, que está mais à esquerda embaixo. Só que esse espaço fica para o lado de fora, então não necessariamente na fabricação eu vou botar um dissipador aqui. Talvez de acordo com a aplicação, de acordo com o gosto do usuário, eu vou dar a possibilidade de ele botar um dissipador aqui. Que provavelmente seria um dissipador desse tipo, com aletas de alumínio também, só que do lado de fora da placa. Aqui nessa placa de baixo, que eu vou até dar um zoom nela aqui, mais caracterizado ainda é que provavelmente a placa foi feita de acordo a utilizar esse dissipador enorme de alumínio que a gente tem aqui atrás. Provavelmente o tamanho da placa poderia ter sido muito menor, mas pela especificação do problema em que necessitavam dissipadores bem grandes de alumínio, olha o tamanho disso aqui, deve ter alguns quilos de alumínio aqui. A placa é até bastante esparsa, os componentes ficam longe uns dos outros, para que os dois componentes de potência estejam localizados aí de uma forma até assimétrica nesse dissipador para que alcançar um desempenho ótimo. Então pode ser que não seja especificação partindo do projeto da placa onde vão ficar os componentes de potência aqui, mas a placa pode ser especificada pela posição relativa que os componentes de potência têm que ter. Para ter uma ideia aqui, tem uns suportes aqui de alumínio
para afirmar mais esses componentes, ou possivelmente aumentar a área de dissipação térmica dessa placa. E outro caso engraçado também que eu achei aqui é um caso que tem um dissipador enorme de alumínio, que muda completamente o fator aí de altura por largura da placa, pelo fato dele ficar em cima da placa aqui. E se vocês observarem bem no cantinho aqui, tem até o footprint dele desenhado, o contorno dele desenhado na placa. E aqui dentro está escondido um componente de potência que vai fixado nele. Obviamente que essa placa aqui deve ser projetada todo em torno desse componente aqui, não sei que componente é esse exatamente. E esse outro no lado aqui, apesar dele ser um componente de potência que não tem dissipador inicialmente, ele foi posto na borda da placa também. Se for necessário, possivelmente ele seja botado na lateral aqui, com um dissipador de alumínio. Também é de se considerar aqui o fato de que qualquer placa, dissipador que seja usado do lado de fora, ele vai ter um certo peso e vai causar estresse mecânico nesse componente aqui, que está pendurado na borda. Então a furação dele, o ideal não é ficar muito localizada perto da borda, quando já esse dissipador enorme de alumínio aqui, ele já tem um suporte mecânico da placa, porque ele já está encostando em cima dela. Então provavelmente causa um pouco menos estresse, ou até mesmo ele pode ser, na interface de trás, invisível, uma suposição agora, ele pode ser parafusado na própria placa, para dar mais suporte mecânico. Quais são os outros aspectos a se considerar com relação ao posicionamento dos componentes? Esse exemplo aqui eu esqueci até de comentar. A própria placa pode ter um formato ou uma distribuição específica com a aplicação. Esse é um exemplo de um pequeno teclado formado por push buttons. Então, a própria distribuição dos componentes aqui é uma especificação de como o teclado vai funcionar. Se aqui eu tenho 4 colunas por 5 linhas, ou 5 colunas por 4 linhas, os componentes vão ser dispostos, provavelmente com uma sequência lógica para ser lido, ou a posição que está sendo pressionada no teclado. Então, isso aqui faz parte da especificação do problema, do produto mesmo, a disposição física dos componentes. Além disso, vamos sempre buscar aproximar blocos afins. Aproximar blocos que tenham sentido estarem juntos. Eu não vou botar um regulador de tensão no meio da placa e um processador na borda da placa, quando eu preciso ligar, quando o processador é a parte principal em que todos os periféricos se conectam, se fosse esse exemplo da nossa placa aqui. Então, aproximar blocos afins que têm muitas interconexões entre eles costuma ser uma boa prática a separação da parte de alimentação da placa, isolar numa região só, sendo que assim a gente separa sinais de potência, linhas de potência e linhas de sinal, principalmente pensando em interferência mútua entre elas. A gente vai dar uma olhada mais adiante numa outra aula que está prevista exatamente ver um pouco sobre tópicos de eletromagnetismo, esses efeitos que acontecem aí, por que é tão ruim passar uma linha de potência próxima a uma linha de sinal. A gente vai avançar mais adiante nisso aí. Separar sinais analógicos e digitais também são um grande achado. É interessante manter sempre que possível separado uma região da placa em que tenha mais sinais analógicos e a região que trate com sinais digitais, porque, em geral, sinais digitais geram um nível de interferência bastante grande. Isso pode ser induzido pela parte analógica e prejudicar aí o desempenho. O particionamento e organização da placa reduz o comprimento das interligações. Isso aqui é um dos objetivos principais de tornar os blocos afins próximos. Eu preciso separar os blocos que façam sentido estarem ligados juntos. Eu não vou precisar botar o... Pegando esse exemplo da nossa placa de baixo aqui, por que eu vou botar o leitor do cartão SD próximo à saída HDMI? Se eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então, escolher blocos afins para ficarem posicionados próximo, que façam sentido, que tenham interligações diretas, pode poupar uma enorme área aí de interligações, reduzir o número de fios de interligações e ainda reduzir interferências, que não seriam necessárias aí. Entradas e saídas com componentes relacionados devem ficar próximas. Faz sentido também pelas nossas conexões aqui de áudio estarem próximas uma da outra. Provavelmente elas são ligadas no mesmo chipset. O último ponto, que foi o que eu falei primeiro, fixação mecânica da placa. Pode ser necessário, como a gente começou comentando lá do projeto do Guilherme, que no esquemático já tem representado, pode ser necessário fixar essa placa. Sempre ela vai ter que ser fixada em alguma coisa, ela não vai ficar flutuando. Então é uma boa prática aí botar furos para montagem, prever eles já no layout. Aqui nessa placa a gente tem 2 furos para montagem aqui, tem mais 2 aqui que são menos visíveis, tem aqui nos cantos também, nos 4 cantos, eu sei porque eu desmontei essa placa. Aqui no meio também tem 2 furos grandes para montar os dissipadores da CPU.
que estão aqui. Acredito que esses dois furos de baixo são para montar o dissipador da GPU aqui de baixo também. Então ele tem vários furos para fixação, tanto de componentes nele, como é o caso da CPU, tem a fixação de um dissipador bem grande em cima dela, quanto a própria placa ser montada na carcaça, que são esses 4 furos dos cantos aqui. Por que não botar furos para montagem no meio da placa? Motivo, é direto pensar que os furos vão ficar perto da borda, porque eu vou ter que botar uma chave de fenda para ligar ali. E o outro ponto é que se eu botar um furo no meio, eu vou ter que contornar ele com interligações que ligam um componente no outro. E na borda, obviamente, não tem nada do lado de fora que eu vou ter que interconectar e esse furo não vai estar atrapalhando uma linha de sinal minha que está no meio do caminho. Como eu vou aplicar isso no projeto 2? O que eu espero que vocês dominem aí, ou pelo menos pratiquem um pouco. Na especificação do projeto 2 tem um pequeno floor plan aí, um planejamento mais ou menos determinado para localização de alguns componentes. E eu já pedi para vocês localizarem o sensor D2, que é a entrada do nosso sistema, tem a fotodiodo, numa região da placa. Eu pedi para vocês botarem um jumper de configuração que conecta ou desconecta o primeiro estágio no segundo aqui em cima. O conector de alimentação também pedi que seja posicionado no canto oposto ao sensor. E o ajuste do ganho e a saída do conector coaxial, saída do circuito, para essa outra face aqui. Eu sugeri para vocês também uma área máxima, dimensões máximas da placa. Se for necessário expandir ela mais, não for de fato possível fazer as interconexões e posicionamentos componentes com essa área, pode aumentar um pouquinho o tamanho da placa, mas eu acredito que ela está bem, tá com bastante sobra aqui. Não vai ser problema de falta de área da placa o layout de vocês. Aqui embaixo eu peguei o esquemático de vocês e já destaquei aqui por cima com cores, coisas que são afins. Se a gente observar aqui, o core, a parte principal do circuito está em verde, que é um pré-amplificador aqui, e a segunda etapa de amplificação. Seria equivalente à nossa placa do computador lá como se fosse a CPU, é o elemento central da placa, que de fato faz a funcionalidade dele. Aqui em amarelo eu botei outras coisas relacionadas com alimentação e polarização dele, que são alguns reguladores de tensão, nesses dois blocos em amarelo, e outros circuitos para filtrar a interferência para que as tensões de polarização dele estejam livres de interferência. Então, são filtros passa-baixa aqui. Esses outros dois. Aqui eu separei no bloco amarelo como sendo relacionados com alimentação. Aqui embaixo, eu botei outros elementos cuja localização também é fixada por meio da especificação do problema, que aqui eu tenho o jumper que vai ser posicionado na face superior da placa. Aqui eu tenho o fotodiodo, que já foi fixado por uma especificação também na face inferior esquerda, na borda interior esquerda. E aqui são aqueles 4 furos para montagem, que nós estávamos comentando antes no início da aula, que tem finalidade tanto de servir para montagem e fixação, mas também a gente aproveita e liga eles no potencial de terra do sistema, para deixar a carcaça onde está montada já toda na mesma referência. E também 4 conectores header aqui, que foram postos aqui pensando na facilidade de medida dele, para que eu tenha referências de terra nas 4 bordas do circuito também. Quando eu vou ligar uma ponteira, vou ligar um multímetro, vou ligar um osciloscópio, por algum motivo eu preciso de uma referência em todos os lugares. Então a gente deixou 4 furos ligados em terra, levam a carcaça ao nível de referência de tensão, e 4 pinos header também com nível de referência de terra. Faltou só o bloco azul aqui, que eu deixei ele separado, porque ele tem um transformador que tem aquele footprint diferente, lembrem-se que ele está na face superior do circuito, e também por ele ser ligado ao conector de saída, esse bloco azul aqui, todo ele tem relação com esse conector de saída, conector coaxial, faz muito sentido que tudo isso aqui esteja nessa região da placa também, próxima do conector de saída. Então, antes de começar a distribuir esses componentes aqui na placa de qualquer forma, eu já pensei em áreas que fizesse sentido que cada parte fosse ocupar. Eu sei que isso aqui vai ficar por conta de vocês, escolher exatamente onde eles vão ficar localizados. Mas eu digo, olhem para o esquemático e vejam a funcionalidade de cada coisa, que ela vai ter uma afinidade com uma região da placa de acordo com o que está especificado aqui em cima. Esqueci de falar aqui de um bloquinho. Aqui no meio tem um bloquinho que representa os potenciômetros, é um footprint de potenciômetro duplo que também já está aqui, ó, fixado a uma região da placa onde o potenciômetro deve ser posicionado. Chama atenção para um detalhe sobre o potenciômetro.
ele tem uma marcação aí de posicionamento que engloba todo o cursor dele. Mas é óbvio que a gente não vai botar essa marcação de forma que fique dentro da placa, ou senão o potenciômetro ficaria aqui e o cursor dele estaria sobre a placa também. Então tomem cuidado aí de observar qual a parte do corpo dele aqui, que tem os 6 pinos, conexão elétrica, e qual a parte do cursor, que se estende para fora da placa. É um projetinho pequeno para exercitar esse tipo de preocupação. O segundo ponto da aula de hoje, para a gente chamar atenção para alguns detalhes aqui, é sobre a documentação da placa. E existem dois tipos de documentação, na verdade. Aquilo que vai no projeto da placa e vai ser impresso nela mesma, vai ser um suporte para fabricação, para teste, para quem for olhar para ela. Existe documentação anexa que acompanha a placa, que é importante que qualquer um que for fabricar ela ou alguém que for usar ela saiba. Não é algo que vai ser usado na fabricação, de fato, do componente placa de circuito impresso, mas vai acompanhar. Sobre a primeira, que é o que é incluído na própria placa, dá conta daquela parte que é a serigrafia, que vai ser impressa em uma ou duas faces da placa. Ela vai identificar os componentes e dois aspectos sobre isso aqui. Identificar o componente sempre vai vir acompanhado de um identificador único que não pode ser repetido entre componentes. Nesse caso de baixo, no nosso esquemático, é o U3 aqui. Nesse caso pequeno, nesse nosso layout aqui, é o U5. É uma identificação única. Não tem nada a ver com a função, não precisa ter nada a ver com a função, não precisa ter nada a ver com o modelo. É um número qualquer criado. Lembrei de umas tabelas que a gente viu na primeira aula lá sobre alguns nomes típicos. U costuma ser usada para circuitos integrados aí, com função diversa. R é um resistor, C é um capacitor. E acompanhado de um número. Olhando para o nome, você já tem ideia do que é. U já é um componente integrado. C já é um capacitor, R é um resistor, J é um jumper ou conector. Essa identificação única. Mas também pode vir acompanhado do nome do modelo dele. Se a gente olhar aqui embaixo no esquemático, ele vem acompanhado do nome do modelo completo. K78M05. E já vem, inclusive, no nome do modelo, o nome do encapsulamento dele, TO252 aqui. Então, o nome do modelo é a primeira parte aqui, KA78M05, que é um regulador de tensão com saída de 5 volts. E o encapsulamento que ele usa é TO252. Outro ponto muito importante é que ter certeza que nessa serigrafia está impressa a orientação dos componentes. Aí eu estava olhando aqui, fui pegar um exemplo, uma mesma placa que a gente já tinha pronto aqui. Eu vou dar um zoom para mostrar em detalhes essa parte do footprint do componente. A gente olhou aqui, isso aqui é um amplificador operacional, é o segundo estágio de um certo circuito, diz aqui segundo estágio. E o que é importante nesse footprint? Eu quero ter certeza que eu sei a orientação, que eu vou montar ele, porque é um componente simétrico, então eu posso montar ele com a orientação com o pino 1 apontando para cima ou apontando para baixo. E de qualquer forma, os 8 pinos vão se encaixar aqui. E eu sei que ele foi projetado e as interligações são feitas nos pinos, considerando que o pino 1 é o do superior à esquerda aqui. E eu consigo saber isso porque o pino 1, em geral, tem alguma marcação diferenciada. E nesse caso aqui, o footprint dele tem uma ilha quadrada. Então eu sei que aquilo é o pino 1. A gente vai olhar qualquer componente, qualquer placa montada, e você vai identificar qual é o pino 1 dele. Também, vejam bem, isso aqui vai ser na parte de cobre. Já mostra essa ilha quadrada aqui diferente. Então, mesmo que eu não faça serigrafia em cima, eu consigo olhar para a placa e dizer, ó, esse é o componente montado com... Esse é o pino 1 do componente. Mas aí entram duas coisas. Esse componente é tipo DIP, é furo hole, os 8 pinos vão ter um furo feito aqui no centro, e ele vai ser montado por um lado da placa e soldado pelo outro. Então adianta eu botar no lado da face em que tem cobre, eu botar a marcação no pino 1, se eu vou ter que virar a placa do outro lado para olhar onde é o pino 1, antes de botar ele furo hole na face de cima. Vejam bem, ele é montado por uma face da placa, parte de cima, e soldado pela face de baixo. Então não é tão interessante só mostrar aqui no cobre qual é o pino 1. Então na serigrafia de montagem também é indicado aqui por uma voltinha qual é o pino 1. Se a gente observar aqui em azul claro, na serigrafia também é identificado o 5 na serigrafia, também é
um comentário lá em cima, AMP4, second stage aqui, também foi identificado lá em cima. Muito bom, tá na serigrafia de montagem, top, resolvido. Só que não, espera aí. Nesse caso, esse circuito especificamente, eu pedi para botar um soquete nele para que eu conseguisse trocar o amplificador operacional. No caso de eu estragar o amplificador operacional, é fácil de eu trocar. E um soquete DIP8, é mais ou menos isso aqui. Então eu vou pegar um soquete desses e vou soldar na face inversa ao cobre. Vou posicionar ele pela face inversa e vou soldar pela parte de baixo. Nesse caso aqui, eu vou cobrir a parte da serigrafia, que por cima da placa vai ser toda coberta aqui, ó. Eu vou cobrir essa serigrafia em azul aqui que indicava onde está o pino 1. E o pino 1 do outro lado, na face inferior, nesse caso aqui, tem uma ilha quadrada, eu ainda consigo ver. Então o que é interessante aqui? Duas opções. Eu posso confiar que o cara que montou o soquete com... Se vocês observarem aqui, o soquete também tem um lado que tem uma voltinha e que o soquete vai estar com o pino 1 também orientado conforme estava previsto a orientação. Ou eu posso, para não ter dúvida nenhuma de que eu sempre vou saber onde é o pino 1, eu posso criar uma marcação externa a essa serigrafia. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um círculo, qualquer simbologia diferente próximo ao pino 1 do lado de fora. E eu tenho certeza que mesmo que depois o componente esteja montado em cima, eu ainda consigo olhar e conferir. Esse aqui é o pino 1 porque ele tem uma marcação, tem um quadrado, tem um círculo, tem um X, tem uma flecha, às vezes, do lado de fora apontando qual é o pino 1 aqui. Fora da área que o componente ocupa. Então, marcação do pino 1 é bem crítica. Até processadores ou componentes grandes, todos têm a marcação do pino 1. Às vezes, é um dos cantos que não tem um pino. Esse é o 1. O que mais eu trago para vocês aqui? Aqui eu trouxe exatamente a cópia da ficha ou da propriedade do símbolo que a gente vê no esquemático, que traz todas aquelas informações lá em cima daquele esquemático. A gente viu que tinha o nome do modelo e identificação única separados em cima. Então, o nome do modelo vai aqui em value. Se fosse um resistor, teria o valor da resistência aqui, no lugar do nome do modelo. E a identificação única, ou referência, o 3, vai no campo referência separado aqui. Poderia ter, ainda adicional aqui embaixo, a linha parte aqui, ó, que tem o part number inequívoco, que nesse caso aqui não foi preenchido, como um mau exemplo. Essa placa aqui de baixo é um exemplo muito legal que eu gostei bastante quando eu peguei ela na mão, que é uma placa controladora lá de um portão eletrônico. E se a gente observar ela, os componentes ficam até de forma meio esparsa aqui, espalhados, não tem muito componente montado, mas olha que interessante. Ela tem tudo identificado aqui, a função de cada coisa. Aqui embaixo, se a gente for olhar bem aqui no centro, tem um jumper para escolher se ela opera em 110 ou 220, J10. Mas ele já tem escrito na placa 110 para um lado, 220 para o outro. Então, depende da posição que posicionar esse jumper num conector de 3 pinos, ele escolhe, vou operar em 220 ou 110. Achei legal. Aqui em cima também tem uma tabelinha. Jumper J11, fechado, NF, aberto, NA. E o jumper J11, se eu procurar ele na placa, está um pouco recoberto aqui pela figura. Eu tenho a impressão que é esse aqui de cima. Vai configurar se eu vou usar um sensor externo, normalmente aberto, normalmente fechado, para esses componentes aqui. O que mais aqui embaixo? Esse barramento aqui com um monte de fiozinhos coloridos aqui embaixo, que vem de um conector grande, ele tem escrito logo abaixo exatamente a função de cada pino desse conector. A gente pode ver que tem um que tem motor, outro tem o portão abre, o portão fecha, e tem outros pinos aqui embaixo, que estão cobertos pelos cabos coloridos aqui, indicando qual é a função de cada um dos fios que está saindo daquele conector. Aqui em cima também tem um jumper aqui que mostra fechamento automático, fecha alta. Se eu botar o jumper na primeira posição, ele fecha automático em 0 segundos. Não fecha. Desabilita a função. Se eu botar mais para cá, ele fecha em 5 segundos, fecha em 10, fecha em 30, fecha em 40 segundos. Então veja como a própria placa é autoexplicativa para quem for montar ela. Não preciso pegar o manual da placa, eu posso olhar para ela aqui e fazer as configurações que eu preciso. Aqui em cima até tem um botãozinho, ó, prog. Em geral, esse botãozinho de programação é para ele aceitar
a habilitação de um novo controle. Então, eu vou apertar o botão do controle e segurar o botão PROG aqui, ele vai aceitar uma configuração do novo controle remoto. E inicialmente eu não tinha dado bola, mas olha que curioso aqui no canto. Tem uma marcação para alguns componentes aqui que nem mesmo foram montados, né? Provavelmente essa versão da placa não precisava de uma fotocélula, como diz aqui, de serigrafia. Então não foi necessário nem montar esses componentes na placa. E lá embaixo, não deixar passar, que tem escrito o nome da marca, o modelo exato da versão da placa, que é RMHT7 R1.1. E aqui embaixo tem dois campos que na serigrafia eles vêm fixos em aberto aqui, 485 ou 8. Não sei qual deles está marcado. Na foto não aparece se tem algum deles marcado com X aqui. Mas, em geral, você pode incluir isso aqui, até mesmo para trocar a versão do firmware, quando tem um microcontrolador, e para indicar qual das versões que ele tem aqui, ou que ele vai comportar ou vai ser compatível com. Então, eu achei bem interessante isso aqui. A gente não consegue enxergar tudo que está na serigrafia, até mesmo porque tem um transformador na placa aqui, talvez tenha alguma coisa embaixo do transformador, e não vem ao nosso caso aqui querer olhar o que tem do outro lado da placa. Mas é bem autoexplicativa essa placa aqui. Tanto que os componentes podiam estar bem mais grudados, bem mais próximos, mas eles optaram por deixar eles um pouco espaçados, deixar umas bordas maiores na placa, exatamente para ter toda essa documentação na própria placa. Peguei um layout aqui que um colega fez também, e eu achei muito legal. Aqui, é claro, aquela renderização do próprio KiCad, em que ele tem uma área da placa em que na face inferior tem uns reguladores de tensão. Não teria como botar nada na face superior que seja through-hole, porque embaixo tem componentes. Essa área aqui não foi deixada sobrando por causa disso. Tem um monte de componentes tipo SMD montados na face de baixo. Ele aproveitou que essa área estava sobrando, então, que é uma área onde tem as fontes de alimentação, e botou uma tabela explicando o que são vários pinos que tem do outro lado da placa, que não está aparecendo aqui, e qual a função de vários pinos que tem daquele outro lado da placa. É uma documentação com função similar a essa daqui. Se a gente for olhar aqui, o que faz algum certo componente. Mas ele botou posicionado numa área que ele não poderia fazer outra coisa, não teria função elétrica nenhuma porque tem componentes embaixo. Então ele botou uma baita documentação em cima para facilitar quem visualiza a placa entender o que acontece, qual a função de cada um dos pinos. Bom, isso aqui são exemplos então da parte da documentação que vai na própria placa. E é legal, interessante que existe documentação complementar à placa, que vai vir um documento separado, anexo, elaborado separadamente, antes ou depois do próprio projeto do layout da placa. Essa documentação deve acompanhar identificação geral, pode ser nome do projeto, nome de cliente, muito importante, data, versão ou versões que existem dessa PCB. Eu sempre faço ela para ser uma placa, mas daqui a pouco eu fiz ela, teve alguns erros e eu elaborei a versão 2.0 dela. É muito importante manter a documentação dizendo o que mudou da versão 1.0 para 2.0. Se eu precisar pegar o 1.0 na mão, o que eu faço? Funcionalidades do projeto. O que eu espero que ele faça de fato. Isso pode ser algo bem geral e que não contemple tudo aquilo que veio na especificação do projeto. Eu não sei o que aquele esquemático fazia, afinal. Eu não preciso repetir tudo aqui. Mas ajuda muito quando eu vou precisar produzir ou quando eu for precisar mexer nessa placa depois, daqui a 3 meses, eu não lembro nada dela mais. Isso vai me ajudar a recuperar isso aqui. Faz parte da documentação obrigatória também a lista de componentes, que é aquilo que a gente viu nos entregáveis lá, como exportar Bill of Materials, uma tabela que tinha a identificação dos componentes, a quantidade de componentes de cada modelo e até o part number, quando eu já tinha essa informação no meu esquemático. Bill of Materials também é BOM. São só as iniciais do nome. Eu também comentei lá que essa Bill of Materials, às vezes até ela pode ser importada diretamente para o site dos fabricantes ou dos fornecedores eletrônicos. Para se fazer orçamentos, você exporta Bill of Materials do seu esquemático, importa no site do fabricante ou manda por e-mail para o fabricante que vai fazer um orçamento, ele já faz um orçamento automatizado aí a partir dessa tabela que tem formato padrão. O que cabe mais também? A documentação que acompanha a identificação das partes relativas no floor plan. É legal botar uma visão geral simplificada para interpretar as partes do circuito fabricado depois. Não é uma documentação que duplica o conteúdo que está no layout.
mas é uma documentação, eu vou botar um exemplo aqui para vocês. Veja esse exemplo aqui. É um manual do usuário de uma determinada central de interfone, e o que eu achei muito interessante é que no manual do usuário consta uma simbologia simplificada aqui, o formato da placa, e ele já identifica o que cada parte da placa é. Aqui, se a gente for olhar um conector onde vão os ramais, estão marcados por 5 aqui. Conexão para a placa de ramal. 1, 2 e 3, a entrada da botoeira, ligação dos fios comum e conexão de aterramento. 1, 2 e 3. Isso aqui é uma visão simplificada da placa. Para o usuário pegar e olhar ela, não é a visão do layout que eu exporto lá do KiCad, que tem todos os detalhes. É só uma visão super simplificada de como as coisas estão distribuídas e o que cada coisa faz aqui. 6. Conexões para porteiro XPE, um modelo diferenciado lá. 4. Soquete para EEPROM serial de atualização dele, aqui no canto também. Esse tipo de documentação que não visa duplicar o que está no layout, mas não precisa tanto detalhe quanto as vistas usadas para fabricação. Obviamente faz parte da documentação o esquemático detalhado, que é o esquemático completo, como vocês já receberam no projeto 2 agora. O próprio manual do usuário, que eu peguei como exemplo aqui. Esse manual do usuário aqui, se a gente for observar esse produto, ele vem num encapsulamento fechado e pede uma caixa mesmo, tamanho de uma caixa de sapato, mais ou menos, fechada, e a instalação não é para ser feita por alguém completamente, como se pode dizer, sem nenhum conhecimento da parte elétrica ou da funcionalidade, porque afinal você vai abrir essa caixa e vai fazer as conexões direto na PCB. Não tem um painel bonitinho, não tem escritas no painel bonitinho, tem uma PCB lá dentro em que você vai soquetar as placas de ramal e vai fazer ligações elétricas com os pinos de alimentação, com o porteiro eletrônico, tudo mais que vai ser feito ali dentro. Inclusive a alimentação é feita diretamente nessa placa com terminais expostos, então não é para alguém desconhecido montar. Mas esse manual aqui dá uma ideia geral que em poucos minutos olhando o manual você entende tudo que tem nessa placa. Observem essa ilustração, uma renderização 3D bem simplificada aqui, e observem que é exatamente essa placa aqui, que está ali dentro. E por esse esquemático simples, ele indica tudo o que pode ser necessário para se montar esse sistema. Todos os conectores que realmente são necessários conhecer a posicionamento para montar o sistema estão aqui. Não importa se lá dentro da placa tem capacitor de alimentação, tem um processador, tem um monte de outras coisas lá dentro dessa placa. O que é necessário para se operar ela está aqui nesse diagrama esquemático simplificado. Deixa eu olhar se eu encontro outra ilustração que faça nesse mesmo sentido aqui na placa. Aqui. Para a configuração de outra parte, que é a parte do interfone, é uma outra placa de circuito impresso pequena que não está ilustrada aqui, é necessário escolher aí umas opções pelo jumper J1, que é o volume do alto-falante, e o jumper J2, que está ali no meio, se indica se existe o sensor de presença de abertura de porta instalado, JP2. Então, já tem um diagrama aqui super simplificado também do que é o layout da placa. E o que importa está destacado aqui. Para o usuário, só vai importar mexer em JP1 e JP2. Não importa o resto dos componentes, mas ao pegar esse diagrama, ele consegue olhar para a placa e saber a orientação dela, porque tem aqui umas indicações de onde vai ter algum conector, onde vai ter algum circuito integrado, só para ele saber qual a orientação da placa. Então, isso aqui tudo é uma documentação simplificada, que é isso que eu referi aqui, como fazendo uma identificação das partes relativas do floor plan, a distribuição dos componentes, para facilitar a interpretação, e fazer um manual do usuário, óbvio, quando essa placa vai ser usada por um usuário, diretamente. Pode ser necessário, é sempre interessante manter um registro aí de notas de fabricação, ou notas de teste, ou notas de montagem, porque uma vez que você faz o projeto não acaba no momento que você exporta os arquivos de fabricação. Durante a montagem, durante a confecção, durante a operação, eu posso ter problemas, eu posso descobrir coisas, eu posso descobrir incompatibilidade de componentes, ou descobrir que se eu montar na sequência errada os componentes vai atrapalhar um ou outro, pode ser que eu vou montar um componente de potência que depois está muito próximo e vai atrapalhar para soldar outros componentes da placa. É interessante manter um registro de problemas conhecidos de fabricação anterior, ou problemas de montagem, ou problemas de teste, até para se usar isso como entrada numa próxima iteração da placa. Eu fiz a versão 1.0. Montei. Tem algum probleminha e outro, percebi que poderia ser alguma coisa melhor.
Mantém uma memória disso, que pode ser uma lista, pode ser um tipo de um diário ao longo da execução da tarefa, só para você já ter como fundamento para fazer a versão 2 da placa, se for necessário. E lembrar o que aconteceu. Porque a nossa memória falha, não adianta, por mais que pareça clara hoje, daqui a 2 meses a gente não tem ideia do que aconteceu no dia 28 de junho, lá durante a aula de projeto de PCB. Eu não lembro qual foi o assunto da aula, mas se eu tiver uma nota eu vou conseguir relembrar isso. Pode ser também, pode fazer parte dessas notas de fabricação ou da documentação, uma rotina de teste sugerida. Depois de montada, o que é interessante verificar se deu certo? Se eu alimentar ela e não deu curto-circuito na fonte, é suficiente para dizer que grande parte da funcionalidade está boa? Eu preciso botar um sinal na entrada e verificar alguma coisa na saída? Eu preciso ver um LED piscar quando eu liguei a placa? Esse tipo de documentação sugerida que pode ser necessário para, depois da montagem, verificar se ela realmente funciona. Não necessariamente eu vou fazer sempre aquele tipo de teste com flying probes, ou aquele tipo de teste final da fabricação da placa, antes da montagem mesmo, que a gente viu na aula passada. Tinha uns componentes que se deslocavam lá e testavam se tinha conectividade elétrica entre vários pontos. Talvez isso aí não seja viável e seja muito trabalhoso de se fazer. Eu posso fazer uma rodada simples de teste. Eu conecto todas as entradas com um determinado sinal e observo se as saídas têm algum padrão. Já é suficiente. Outros circuitos no próprio firmware pode existir um modo de teste. E você clica um botão na placa, espera alguns segundos, ele vai dizer para um estado de um LED ou vai mandar algum valor para a saída indicando que foi feito o teste e passou ou não passou. Então, alguma rotina de teste sugerida mínima aí é interessante existir. Aqui abaixo eu trouxe uma ilustração, uma documentação de uma placa de conversão AD, que é essa placa de cima aqui, e que dá para se identificar algumas áreas aí que tenham partes afins. Isso aqui é uma placa de aquisição e já tem um próprio processador aqui na área verde, um FPGA tipo série RIA, de uma capacidade bem alta, e que é feito para se implementar algoritmos de processamento de sinal, uma interface bem rápida aí, 10 gigabits por segundo, algo assim. Do lado esquerdo a gente tem 4 partes simétricas, que são exatamente as entradas do circuito, entradas analógicas. No meio a gente tem um processador e no lado direito a gente tem algumas saídas. Aqui em cima, pelo que tudo indica, aparenta ser, pelo tipo de componente, a parte de alimentação. A fonte de alimentação, que regula as tensões para todo o restante do circuito. E se a gente descer aqui embaixo, a gente tem uma ideia do que tem essa placa aqui, ele tem um esquemático geral simplificado, com tudo que tem dentro da placa. Não importa a distribuição física, mas um esquemático funcional. E nesse esquemático funcional, a gente consegue ver aquele FPGA que está no meio de tudo. Como ele conversa com todas as partes do circuito, ele está no meio geometricamente da placa também. A gente tem aqui embaixo tudo que são conectores. Conector F, conector Z2, conector Y2, que aparentemente aqui são barramentos paralelos. Um microcontrolador, que nem dá para identificar fisicamente nela lá em cima, mas tem um microcontrolador que faz algumas funções de controle dele. E aqui são os 4 conversores AD, que é a parte principal da placa. 4 conversores AD em 4 canais separados, conversando com o FPGA. E que são partes que a gente conseguiu identificar aqui. Os 4 conversores AD e o FPGA, a parte principal do processador. Nesse diagrama aqui, como é um diagrama lógico de funcionamento, que é para ser simplificado de fato, nem tem aqui a parte auxiliar de gerenciamento de energia. Como é que ele regula as tensões? Talvez isso aqui só. Se a gente observar aqui em cima no cantinho, dá alguma dica, mas não é uma parte principal. Nesse diagrama funcional, ele está bem pequenininho aqui em cima. Potência, 12 volts, power. Current limiter, electronic fuse. Fusível eletrônico, limitador de corrente, para o caso de acontecer um curto-circuito. E power supplies, uma forma bem genérica. Mas esse bloquinho de cima aqui, provavelmente está toda essa parte amarela aqui. Próximo ao conector de alimentação. E todo o resto é processamento de sinal aqui envolvido. Eu só mostrei isso aqui como um exemplo legal de diagrama bem esclarecedor de funcionalidade que ele tem. Mas não tem nada a ver com a distribuição física dos componentes lá em cima, conforme a placa de verdade está apresentada aqui.